Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais um montão de aula de biologia para vocês. Para você que quer aprender biologia de verdade, para você que quer entender a biologia raiz do negócio, vem comigo. Bora comigo que vocês vão aprender a biologia de verdade, pessoal. Bora para a aula. Bom, galerinha, hoje a nossa aula é de fisiologia humana, mais especificamente sobre sistema excretor, tá? Vamos compreender como que o seu organismo pega todo aquele resto de metabolismo celular e coloca para fora no seu sistema excretor. E como que o controle hormonal faz todo o seu organismo manter a sua homeostase, ou seja, manter o equilíbrio de substâncias ali dentro, certo? Então, vem comigo aqui para um slide que eu quero mostrar para você mais assim a fundo como funciona o sistema excretor, certo? Então bora lá, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema excretor, certo? O sistema excretor, pessoal, ele é formado por dois rins e pelas vias urinárias, certo? E tem a função principal de excretar o excesso de substâncias que são produzidos pelo nosso metabolismo celular e manter a homeostase corporal. O que significa manter a homeostase corporal? Ele quer dizer que ele quer manter o seu ambiente interno do corpo controlado, sempre equilibrado, certo? Essa é a característica da homeostase. E liberando mais ou menos líquidos, mais ou menos substâncias minerais dentro do seu corpo, a gente, por diferenças de concentração, consegue equilibrar essa situação aí da homeostase, certo? Quem faz parte então do nosso sistema excretor? Os rins, né, que são um par, os ureteres, certo? A bexiga e a uretra. Esse sistema todo conectado aí a veias e artérias é que forma o nosso sistema excretor, certo? Tudo que fica em acúmulo no sangue, por exemplo, de compostos nitrogenados, como amônia, ureia, ácido úrico, que são restos do metabolismo celular, eles são degradados e colocados para fora do nosso organismo a partir do nosso sistema excretor, certo? Dentro dos nossos rins, como a gente pode olhar aqui nessa imagem, então a gente tem aqui estruturas especializadas na filtração, tá? Então a gente observa aqui mais internamente o córtex renal, depois a medula renal. Da medula renal a gente passa para os cálixes renais, depois pelve renal, e aí ureteres, bexiga, uretra e a saída. Esse esquema aqui dentro dos rins é onde acontece a filtração, certo? Olhando mais de perto, a gente pode enxergar essa estrutura dentro do nosso rim, certo? A estrutura que a gente chama de estrutura glomerular, que é onde acontece a filtração propriamente dita, tá? Aqui nesse desenho, ó, percebam que a gente tem algumas regiões específicas, certo? Esse acumulado de vasos sanguíneos aqui bem pequenininho, ó, a gente chama de glomérulo ou região glomerular. É aqui que vai acontecer a filtração, é aqui que as excretas nitrogenadas, por exemplo, saem do nosso sistema circulatório e passam para o nosso sistema excretor, certo? Aqui nessa estrutura chamada de cápsula de Bowman, que forma esse Czinho aqui, certo? Da cápsula de Bowman, aí nós temos esses canais aqui filtradores, certo? Aqui a gente chama de túbulos proximais, depois alça de Henle, depois túbulos distais, certo? E aí depois todas essas estruturas aqui, que são o que a gente chama de dutos coletores, que vão em direção da coleta dos restos de materiais para depois excreção, certo? O processo de excreção ele acontece em 3 etapas. Primeira etapa é a filtração glomerular, segunda etapa é a reabsorção tubular e depois a secreção tubular. O que acontece em cada uma delas? Na filtração glomerular, que acontece aqui no glomérulo, o sangue ele vai chegar em altíssima pressão na cápsula de Bowman, certo? E por esse excesso de pressão, água e minerais e mais outras tantas coisas como glicose, aminoácidos e tudo mais, que estão no sangue, vão passar para o nosso sistema excretor a partir da cápsula de Bowman, certo? Só que, será que tudo isso que saiu do nosso sangue é necessariamente preciso jogar fora? Não. Glicose, aminoácidos, nem todos os sais minerais precisam ser jogados fora. A gente vai precisar jogar fora ureia, ácido úrico e amônia, que são materiais tóxicos, tá? E também um pouco de água que tiver em excesso. Por isso, o próximo passo é a reabsorção tubular. Ou seja, depois que o filtrado sai da região aqui da cápsula de Bowman,
certo? Começa a caminhar em direção ao túbulo proximal e descer em direção à alça de Henle, começa a acontecer a reabsorção tubular, certo? Tudo que foi passado para o sistema excretor sem necessidade começa a ser reabsorvido, como sais minerais, glicoses, aminoácidos, certo? E o último passo, é a secreção tubular, aonde o excesso de água, as excretas nitrogenadas, tudo aquilo que deve ser jogado fora, vai ser mandado para a bexiga, formando o que a gente chama de urina, certo? E depois vai ser jogado fora a partir da uretra, certo? Esse é o nosso sistema de excreção. Agora, esse processo de filtração glomerular, depois reabsorção, ele não acontece sozinho. Tá? Ele tem um conjunto ali de hormônios que coordenam esse processo de excreção urinária, certo? Então nós temos algumas glândulas específicas liberando hormônios, certo? Que vão alterar a permeabilidade das membranas celulares lá nos túbulos renais, permitindo que a substância seja ou não reabsorvida, certo? As duas estruturas que a gente tem aqui para estudar, que são as mais importantes, são a aldosterona, que são produzidas nas suprarrenais, que tem a função de aumentar a absorção dos íons Na+, certo? Dos íons sódio, deixando o sangue mais concentrado. A partir do momento que eu deixo o sangue mais concentrado por osmose, a água sai do que foi jogado para fora e volta novamente para o sangue, certo? Aumentando também a pressão arterial, fazendo todo o controle de coordenação do nosso sistema de homeostase, certo? Agora, o ADH, que é o hormônio antidiurético, ele é produzido no hipotálamo, no complexo, né, hipotálamo e hipófise. A gente vai observar tudo isso, pessoal, lá quando eu der aula de glândulas, de excreção e tudo mais, certo? Bom, no sistema endócrino, né? O ADH, ele vai tornar os túbulos renais mais permeáveis, certo? Permitindo a passagem de água para o sangue, certo? E diluindo menos a urina, tornando a urina mais concentrada. Essa é uma outra função também do ADH, tudo bem? Agora, em algumas situações, como por exemplo no consumo de bebidas alcoólicas, a bebida alcoólica em si, ela inibe a produção do ADH. Então, automaticamente, eu não consigo produzir esse hormônio antidiurético e começo a perder muita água do meu corpo, causando desidratação, certo? Aqui existe um controle da quantidade de água que vai sair ou não da urina e vai possibilitar fazer vários tipos de controles diferentes no nosso organismo, aumentando a pressão arterial, diminuindo a pressão arterial, levando o excesso de líquidos para fora, mantendo o líquido dentro do seu corpo. Tudo isso está relacionado com a homeostase e com o equilíbrio do nosso organismo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento do sistema excretor. E chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, pessoal. Vencemos mais uma e eu tenho certeza que você, tá craque em todos os assuntos. Se você tiver alguma dificuldade, não estressa, não fica maluco. Volta esse vídeo, pausa onde você precisa, faz as suas anotações e manda pra frente, meu amigo. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.